aqui hoje no primeiro encontro, né, do Observatório da Pesquisa, que vai acontecer nesta segunda, terça e quarta-feira, dia 8, 9 e 10 de setembro, tá? Nesse encontro, no dia de hoje, nós teremos a professora Natália, que vai falar sobre ler e escrever, uma ferramenta nas aulas de matemática, Laura Campos, que vai falar sobre os animais domésticos como sujeitos de direitos, professor Marcelo, que vai falar sobre o ativismo judicial na aplicação da reforma trabalhista no Brasil como causa de insegurança jurídica. Silvia Nascimento vai falar sobre a função do direito na diversidade e inclusão. Cristiane e Jaqueline Aparecida vão falar sobre a prevenção e tratamento de lesões por pressão em idosos em instituições de longa permanência. Então, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. E vou dar lugar aqui para a professora Natália fazer a sua apresentação. Fique à vontade, pode começar. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu sou a professora Natália, da Faculdade de Birigui, né? Atualmente, leciono no curso de Pedagogia, e hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre um trabalho que é um dos meus anseios, né, e das minhas pesquisas aí durante a minha trajetória acadêmica, que é ler e escrever, uma ferramenta nas aulas de matemática. É importante falar de onde eu falo, né? Eu sou licenciada em Matemática e Pedagogia, especialista em Educação Escolar e Diversidade, mestre em Educação Matemática e doutora em Educação para Ciências. Como já disse anteriormente, atuo hoje no curso de Pedagogia da Faculdade de Birigui. Neste artigo, né, nessa pesquisa, né, que eu fiz, ela vem muito voltada para todos os meus anseios e todas as minhas pesquisas durante a minha trajetória acadêmica, que é sempre pensar na formação do professor, né, para melhoria, né, do nosso processo ensino-aprendizagem nas nossas escolas. Neste artigo em específico, na introdução, eu converso um pouquinho, falo um pouquinho sobre as concepções de leitura, né, mostrando que a leitura é uma atividade social que compete a todos os profissionais envolvidos na educação, né, que isso não é somente algo do professor de línguas, né, ou algo assim. Todos os educadores têm que estar comprometidos, né, com esse processo, porque é algo que a gente não consegue, né, viver sem, a gente precisa fazer isso a todo momento para viver em sociedade. E aí eu discuto um pouquinho o processo do letramento, né, nas aulas de matemática, que ele pode contribuir de maneira significativa, né, para a aprendizagem dos alunos, na questão de ler e interpretar as atividades, né, porque como sabemos, a matemática, ela possui uma linguagem formal própria, né, mas ela também é uma linguagem que pode ser aprendida no decorrer do processo, né, com muito planejamento, e isso em volta também da leitura em si, né, da nossa aquisição de essa habilidade e competência. Eu falo um pouquinho também. Marcaram? Quem que são? É ingressante? Eu falo um pouquinho da leitura e escrita, né, como ferramenta de aquisição da linguagem matemática. Marca, isso. Acho que é isso, né? Não tem nem interferência aí, tudo certo? Então, eu falo um pouquinho da leitura escrita como uma ferramenta na aquisição da linguagem matemática, né? E aí, o objetivo deste artigo em si é traçar compreensões acerca das dificuldades dos alunos no processo de leitura e escrita na disciplina de matemática. Qual foi a metodologia utilizada para esse artigo? Foi uma pesquisa de cunho qualitativo, onde a gente tem a premissa de analisar os dados de forma mais social, mais significativa, não é um estudo quantitativo. E também utilizei o estudo bibliográfico, né, com autores que subsidiaram esboçar essas compreensões acerca, né, da relevância do processo de leitura e escrita na disciplina de matemática. A discussão é o seguinte, né, o que eu discuto um pouco neste artigo,
que o gosto da leitura, ele está muito articulado, né, à configuração textual, onde o leitor, ele precisa se situar, né, quem é o autor, do que está sendo falado, né, para quem ele escreveu, quando ele escreveu, qual o contexto que aquilo foi escrito. Assim, o leitor, ele consegue ler com mais gosto, né, ter uma apreciação melhor por aquilo que ele está lendo, porque ele vai entender, né, para que comunidade aquilo foi escrito, qual o tempo, o que estava acontecendo historicamente, né, em volta dessas situações ali que o texto possibilita a leitura. Ler abre ao leitor grandes possibilidades de relação com o mundo e com a realidade que o cerca, né? Permite-lhe adentrar no mundo cultural da sociedade em que vive. A compreensão de um texto não poderá ser entendida como um ato passivo, pois é por meio do leitor que ele se completará, né? Dessa primeira parte, eu falo um pouquinho das concepções de leitura, que o texto, né, ele não diz por si só, ele precisa do leitor, né, para levar informações complementares, né? A leitura, ela precisa ser crítica, né? Não é somente um ato passivo daquilo que está escrito, né? A gente precisa ler e ter as nossas percepções daquilo que nós estamos lendo. A tendência, aí eu venho falar mais especificamente, né, da disciplina de matemática, né, e falar-se um pouquinho sobre a tendência da resolução de problemas, que muitas vezes ela vem sendo utilizada pelos professores de forma equivocada, né, ela é transmitida ao aluno, passada ao aluno, como uma proposta que ela, como um recurso, né, após um conceito, né, que o professor deu, e ela vem como uma técnica, né, onde o professor só tem avaliado o resultado final, e não o pensamento utilizado por aluno, todos os procedimentos que ali ele colocou, todos os seus conceitos, né, e temos o Polya, né, que é um autor muito importante que fala dessa tendência, que é a resolução de problemas, que ele diz que não é assim, né, nós precisamos pensar num contexto todo, ensinar as informações do problema precisa estar clara para o aluno, precisa ter todas as informações, precisamos colocar o aluno a pensar naquelas informações, né, para que depois, algoritmicamente, ele consiga executar os cálculos matemáticos. Então, o aluno, diante de uma atividade de problema, ele simplesmente se preocupa em quê? Em fazer os cálculos, com os números que tem no enunciado, sem mesmo representar algum significado para o aluno, né, desta forma que vem sendo utilizada a resolução de problemas. E eu venho falando muito nessa perspectiva, né, que nós precisamos, um recurso importantíssimo, né, nas aulas de matemática, que é a resolução de problemas, sem dúvida nenhuma, mas que isso precisa ser feito de forma correta, né, que tenha um significado para o aluno, que faça parte do processo de ensino-aprendizagem dele. Então, eu venho falando um pouquinho dessa importância, né, de se pensar a resolução de problemas, enquanto fazer parte da aquisição da linguagem matemática, porque a linguagem matemática, ela é complexa e demorada, ela não é algo igual à nossa língua materna, que nós aprendemos desde, né, dos nossos primeiros anos a falar. A linguagem matemática, ela é ensinada, né, durante o nosso processo de escolarização, e a resolução de problemas é um passo importante para contribuir para a aquisição dessa linguagem. Porém, ela precisa ser feita com paciência, com planejamento, né? Pois o aluno só vai dominar o linguajar matemático se isso for ensinado a ele, né? Porque a aquisição dessa linguagem específica da matemática não é natural. É algo que é aprendido durante o nosso processo de escolarização. E aí, eu trago algumas conclusões nesse artigo, que é: as dificuldades em ler e interpretar as atividades matemáticas está relacionado com a aquisição dessa linguagem matemática, pois a disciplina ela possui um linguajar próprio. A prática da leitura e escrita é uma atividade pela qual todos os professores de todas as disciplinas precisam se empenhar, né? É uma prática coletiva da escola. No caso da matemática, a leitura e a escrita contribuem para que o aluno vá ampliando seu repertório linguístico e discursivo, e melhor domina a linguagem matemática, para que ele possa fazer o uso desta linguagem durante toda a sua trajetória escolar, né? Com isso, eu findo aqui minha apresentação e digo da importância, né, da leitura e escrita nas aulas de matemática, né? É um processo contínuo, bem planejado, e que se é feito, né, com todas as intenções e possibilidades, né, para o aluno, é algo muito prazeroso e significativo. E aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas no artigo.
Eu agradeço, né, a oportunidade de estar apresentando, compartilhando com vocês esta pesquisa. Professora, muito importante a sua pesquisa, porque, olha, a matemática eu acho que é um problema para todos que estão aqui nessas telas, ou não? Parece. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Não? Mas olha, Pro, muito bom a sua apresentação. E realmente, a dificuldade da leitura da matemática, né? A matemática ela tem realmente uma leitura diferenciada, né? E que muitas vezes é o que a professora falou: você vai lá, faz uma conta, pronto, acabou, e não quer saber de ler o restante. Então, é assim, muito importante a sua contribuição. O que eu vou pedir, Pro, é para você mandar para mim um resumo estendido, tá? Com o nome do texto, o seu nome completo, a sua instituição e o resumo estendido. Aliás, eu peço para todos que apresentarem, tá? Um resumo estendido. Pode colocar no e-mail, pode colocar no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou publicar estas apresentações, né, na revista do Observatório da Pesquisa, como anais do nosso encontro. Então, vai ter uma publicação que vocês vão poder colocar lá no Lattes, além da apresentação, vai ter a publicação também. Ok? Obrigada, Pro. Muito obrigada. Agora é a vez da Laura. Laura, cadê você, Laura? Laura, não está? Laura? Nós não estamos te ouvindo, Laura. Laura, tá por aí? Estou procurando você. Não? Ah, ela saiu, vai entrar de novo. Então, fala lá, fala, estamos esperando ela entrar. Gleiciane, eu tô aqui. Eu não tô cons... Gleiciane, eu tô aqui. Eu não tô conseguindo. Só um minuto que a Laura está com problema.
Oi? Oi? Olá, Laura! Consegui, finalmente? Graças Achamos a Deus. você! Ai, que Muito susto! bem. Tudo Não, acontece nessa calma, hora. Oh, meu relaxa que dá Deus. tudo certo. Boa Vamos noite a lá, pode todos. começar, Peço lindona. desculpa por esse erro. Quero agradecer a presença de todos. É com imenso prazer que eu faço parte dessa nossa pesquisa, falando sobre um tema que é de imensa importância para mim e espero que para a maioria daqui também, que é animal doméstico como sujeito de direito. É um tema que eu me identifico muito e que trago como uma missão de vida, que é a defesa dos animais. Em geral, não só os domésticos, eu tento abranger a todos, no entanto, meu tema fala mais sobre os domésticos. Então, vou compartilhar minha tela. Só um minutinho, por favor. Não sei se todos estão vendo. Sim? Estamos vendo, sim. Sim? Sim. Então, tema animal doméstico como sujeito de direito. A introdução é a relação entre os seres humanos e animais domésticos, né, que evoluiu ao longo da história. 15 mil anos atrás começou a domesticação dos seres humanos com os lobos, que são os ancestrais dos cachorros, que faz parte da maioria dos lares hoje em dia, que os seres humanos deixavam, né, em seus caminhos restos alimentares, e isso passou com que os lobos começassem a se socializar com os seres humanos com base no faro, né? E aí o ser humano começou a perceber com um lado mais utilitário, o que de benefício os lobos poderiam trazer a eles, né? Que no caso foi a caça, que eles favoreceram a caça, favoreceram a proteção do ambiente daqueles seres humanos na época, favoreceram o transporte. Então passou a ser uma convivência voltada ao uso utilitário, para uma conexão afetiva e de companheirismo. Esse vínculo trouxe à tona debates éticos, científicos e jurídicos sobre o reconhecimento dos animais como sujeito de direitos. No Brasil, esse tema vem ganhando espaço com o avanço da legislação e decisões judiciais que reconhecem os animais como seres sensíveis. O presente trabalho analisa uma mudança de paradigma, explorando os fundamentos da ciência, que é a palavra-chave desse meu trabalho, que foi de imensa importância, a proteção legal existente e os desafios para consolidar um estatuto jurídico específico para os animais. Então, a ciência ela foi trazida por Jeremy Bentham, que foi um pensador muito importante para os animais, que trouxe o quanto os animais podem sentir, né? E se sentem, porque até hoje são considerados no nosso Código Civil como objetos, né? Seres semoventes, que nos dá uma ideia de posse, né? Que nós temos posse sobre eles. Quando eles são seres sencientes, eles sentem dor, eles têm sentimentos, eles sofrem, né? Que é o principal. Então, o objetivo do meu trabalho foi analisar a possibilidade de os animais domésticos serem considerados sujeitos de direito no nosso ordenamento jurídico, ao invés de serem apenas objetos, como ainda são citados. Foi a intenção de investigar a evolução histórica entre os seres humanos e animais, analisar fundamentos éticos, filosóficos e científicos que sustentam a teoria da ciência animal, identificar os desafios e perspectivas para o reconhecimento jurídico dos animais como sujeitos de direitos. A metodologia do meu trabalho utilizou pesquisa bibliográfica e documental, com base em livros, artigos acadêmicos, notícias, legislações nacionais e internacionais, além de decisões judiciais relevantes. O método de abordagem foi dedutivo,
partindo de conceitos gerais sobre direitos dos animais até a análise do contexto jurídico brasileiro. A discussão, apesar dos avanços legais, os animais ainda são majoritariamente tratados como propriedade. A ausência de personalidade jurídica plena limita sua proteção, exigindo a atuação de representantes legais. Casos nacionais e internacionais, como o habeas corpus concedido à chimpanzé Cecília, na Argentina, que vivia num zoológico como um cárcere privado, e foi concedido o habeas corpus a ela. Como também tivemos o caso do cachorro Rambo, no Ceará, em que o seu dono o espancou, machucou muito, e os vizinhos denunciaram, e esse dono foi preso e culminou num processo de danos morais e materiais aos vizinhos, até por conta do nervoso em que a maioria deles passaram e também aos gastos que tiveram nesse tempo em que o dono estava recluso, né? Por conta disso, eles alimentaram esse cachorro, eles deram remédio, eles levaram ao veterinário e originou nessa ação judicial em favor do cachorro Rambo também. No Brasil, o STF, o STJ e o Ministério Público têm um papel central, reforçando a ideia de que animais possuem interesses próprios que devem ser tutelados. Um ponto que me chamou muito a atenção nessa minha pesquisa foi a questão da vaquejada que ocorre no Nordeste, que é algo que, por incrível que pareça, cultural, algo que faz do sofrimento do animal ser uma cultura e também que traga benefícios financeiros a quem faz essa prática. Para quem não sabe, a vaquejada é o ato de dois cavaleiros, né, em cima do cavalo, puxarem um boi pelo rabo até que um deles consiga derrubar esse boi. E foi levado ao STF esse assunto, que em 2013, perdoe, a vaquejada se tornou inconstitucional, a Câmara recorrendo, levou de novo ao STF, que tivemos um retrocesso, que em 2017, novamente, a vaquejada se tornou constitucional, mencionando que, se a vaquejada ocorrer, né, um bem-estar ao animal, aí eu questiono vocês aonde que se encontra um bem-estar ao animal, né, numa situação dessa, em que ele é arrastado até cair ao chão. Então, aonde que se encontra essa diversão? Qual é o sentido dessa cultura fazendo com que os animais sofram, né? Então, foi algo que me chamou bastante atenção, esse retrocesso que, infelizmente, nós tivemos na nossa lei. Em contrapartida, ainda fico muito esperançosa de que, com umas novas notícias, principalmente nesse poucos meses em que o nosso presidente sancionou a lei da retirada de animais para uso de cosméticos, né, para ciência de cosméticos. Então, é algo que me deu um pouco mais de esperança, que está vindo bastante à tona esse assunto do direito dos animais ultimamente. Em conclusão, o reconhecimento dos animais como sujeitos de direitos representa um marco civilizatório. Mais do que mudanças legislativas, é necessário um processo de conscientização social que fortaleça a empatia e o respeito entre espécies. A criação de um estatuto jurídico específico seria um passo essencial para consolidar esses direitos e oferecer maior segurança jurídica. Assim, o direito animal se apresenta como uma expansão dos direitos fundamentais e um caminho para uma sociedade mais ética e solidária. Aqui estão minhas referências. Não estou conseguindo. Aí. E Muito é isso, importante. que assim terminar. como só para finalizar bem rapidinho, que assim como um Sim. dia a escravidão foi cultura, eu espero imensamente que o direito dos animais, principalmente no que tange a cultura, usufruindo de um sofrimento deles, um dia possa acabar. Obrigada pela atenção de todos, agradeço a presença.
Olha, muito importante a sua fala, porque eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana várias notícias sobre animais que estavam sendo tratados de uma forma, sim, estavam lá num lugar sem comida, fechado, papagaio que eles vendem, né? Galos de briga, né? Porque tem aquelas competições que são os galos de briga, não sei exatamente como chama, mas os galos de briga lá, todos num lugar fechado, maltratado, tinha galo morto lá no meio, e sabe? Então é assim, realmente, o animal ele tem que ser tratado com respeito, né? Porque ele é um animal e tem que ser tratado com respeito. Tanto é que na Espanha, as touradas, do jeito que elas eram, foram proibidas, né? Então, hoje em dia, na Espanha, continuam tendo as touradas, porém, antes eles colocavam espadas nas costas do touro, e tal, agora não tem mais. Então, mudou completamente o estilo das touradas. E aquela corrida que eles fazem nas ruas com os touros também, aquilo lá também foi proibido, porque eles realmente faziam, assim, agrediam os animais, né? Uma Sim. coisa assim muito, né? Mas, olha, Tipo, muito importante o seu trabalho, eu acho que é muito interessante, porque, assim, as pessoas estão aí tendo os seus animais e não estão cuidando direito, né? Então, exatamente. E qual é o sentido de se ter se não for para cuidar direito, né? É aí que eu tento entender. não é? Eu moro num prédio aqui, né? Assim, o apartamento da frente tem um cachorro, né? Então, ok, não tem problema nenhum. Porém, ele sai e o cachorro fica sozinho. E aí o cachorro, coitado, fica latindo, né? Claro, ele quer chamar atenção, fica latindo. Então, é assim, é o que você falou. Qual é o Qual é sentido o sentido? Qual é o de eu ter um sentido? bichinho, Exatamente. né? Se eu largo Só. ele sozinho, né? Não Exatamente. tem sentido nenhum. Muito bom, muito bem. Continua aí com o seu trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Laura? Alguma coisa, algum comentário? Fique à vontade. Não? Então, Laura, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. E Obrigada. na próxima, você vai apresentar mais a continuidade aí da sua pesquisa. Vai ter uma Combinado. próxima que você vai continuar. Combinado? Combinado. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Eu é que Tchau, tchau. agradeço. Próximo, professor Marcelo Vitor. Professor Marcelo, está por aí, professor? Sim, boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Tá, vou compartilhar a tela aqui daí para ver se a gente consegue deixar certinho aqui. Cadê? Tá vindo para ver por aí? Isso, dá para ver, professor. Tá. Ó, minha pesquisa científica aqui, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, o tema é o ativismo judicial na reforma trabalhista como causa de insegurança jurídica. Eu sou professor aqui da FAB, Faculdade de Birigui, e vou estar apresentando esse tema aí para todos. Então, cumprimento a todos, boa noite, e é isso. Então, um resumo do trabalho, assim, são só alguns tópicos para a gente já ir entendendo, que eu acredito que nem todo mundo seja da área do direito, a gente tem diversas áreas, então, para ser um pouco lúdico, né, para todo mundo conseguir acompanhar a apresentação. Então, o que é o ativismo judicial? Então, aqui a gente estudou sobre o ativismo judicial na aplicação da reforma trabalhista, que é uma lei que veio agora em 2021, a relação entre o ativismo e a insegurança jurídica, e o tema de relevância social e acadêmica, né? Características. Então, a gente tem aqui como objetivo verificar se o ativismo judicial na reforma gera insegurança. Então, a gente partiu da premissa, como a gente utiliza o método hipotético dedutivo, a gente traz uma hipótese, depois tenta falsear essa hipótese ou tenta confirmar essa hipótese. Então, o objetivo é verificar se o ativismo judicial na reforma gera insegurança. O problema é a aplicação
divergente da lei, causando essa insegurança, como eu falei, o método hipotético dedutivo, e as palavras-chave são ativismo judicial, insegurança jurídica e reforma trabalhista. Então, aqui, sobre algumas questões do ativismo judicial. Quais são os efeitos? Então, como que normalmente se justifica esse ativismo? O que significa esse ativismo? Ele se justifica na concretização de direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles mais importantes de toda a vida humana, vamos dizer assim. Então, o ativismo, ele vem por essa justificação. Ele fala, olha, os julgadores, os juízes, os desembargadores, eles precisam aplicar, eles precisam fazer esse ativismo judicial para concretizar direitos fundamentais. Na verdade, essa é uma justificativa, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, acaba acontecendo um efeito contrário, que é a causa da situação. A causa é a substituição da lei pela vontade do juiz. Por que isso é muito perigoso? E o ativismo é um termo jurídico muito complicado. Porque quando você substitui a lei pela vontade do juiz, acaba que você substitui a vontade do povo, porque a legislação ela veio daqueles governantes, aqueles votados, né, o legislativo, o executivo propondo a lei depois votada no legislativo, e vem o juiz e modifica toda essa questão. Então, teoricamente, ele estaria passando por cima não da vontade do deputado ou do senador, ele estaria passando da vontade exatamente do povo, porque é aqueles que representam o povo que fizeram aquela lei. Efeitos, aplicação além da lei e invasão da competência dos outros poderes. Então, esses são dois requisitos para falar de ativismo judicial. Você tem que aplicar além da lei, porque se aplicar a lei não é ativismo, e você tem que invadir a competência de outro poder. Teve origem no neoconstitucionalismo. Por que neoconstitucionalismo? Para explicar esse termo. Antes da Constituição de 88, que é essa que a gente tem agora, a Constituição ela servia mais como uma forma de segurar o poder do Estado, quer dizer, delimitar o poder do Estado. Depois, a Constituição ela veio a ser modificada para trazer todo tipo de direito e princípios. Então, ela ficou muito mais aberta, trazendo muito mais afirmações, vamos dizer assim, princípios e leis, né? E causou ampliação do papel do judiciário na Constituição de 88. Além dessa questão do ativismo judicial, ele é a consequência da ampliação do papel do judiciário que teve na Constituição após a modificação dessa Constituição, que é essa que a gente tem, inclusive, agora valendo. Então, a gente tem a remoralização do direito. O que é? A Constituição ela vira uma ponte entre o direito e a moral. Princípios constitucionais com força normativa, risco e fragilidade da segurança jurídica. Então, esses aspectos, eles acabam sendo, de alguma maneira, trazendo... você tem a lei ela está posta, todos devem saber a lei, mas quando você começa a fazer uma interpretação muito expansiva, no caso do ativismo judicial, acaba que gera ou leva as pessoas a não saberem como a lei vai ser aplicada. Como que, hora que no caso concreto chegar, ou no caso dela, aconteceu, uma pessoa ir até o judiciário, ela não sabe como isso vai se desdobrar, ela não sabe como vai chegar. Isso gera uma insegurança. Então, é como se a gente, trabalhando de uma forma, assim, bem simples, como a gente tem os nossos pais, quando somos crianças, dão regras para a gente tenta cumprir essas regras, seria como se o pai, do nada, modificasse a regra e te desse uma bronca, porque você não cumpriu uma regra que ele não pré-estabeleceu antes. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Então, um exemplo de ativismo aqui que a gente teve a questão do STF falando sobre o uso de algemas, sobre o aborto de anencéfalos, drogas e etc. Teve vários tipos e vários temas. Alguns temas de uma forma mais pontual, quer dizer, indo mais a fundo, outros tendo uma interpretação menos expansiva. Então, o STF transformando esses temas, a letra da lei, em alguma interpretação, às vezes, muito diversa daquilo que a lei né? Então, a gente tem a judicialização, que é o inevitável, quer dizer, as pessoas vão entrar com processo, as pessoas vão se socorrer ao judiciário, porque é a única forma delas resguardarem o direito. É isso que nos difere de um regime totalitário, de uma ditadura, é justamente as pessoas poderem ter o direito de reclamar o seu direito, mas também tem a questão do ativismo, que é a escolha interpretativa, que é onde a pessoa tem o direito, a hora que ela vai cobrar, a regra do jogo muda. Seria como se no jogo de futebol, como eu falei do exemplo da criança, mas no jogo de futebol eles modificassem a regra durante o jogo. Aí nenhum jogador ou técnico saberia como isso acontece. Então seria mais ou menos nesse aspecto que a gente trabalhou dentro do artigo, o que é o ativismo judicial, que muitos pintam ele como um conceito muito positivo, porque para resguardar, para conseguir os direitos, a gente acaba passando por cima de qualquer coisa. Isso é muito perigoso. E aí vem a reforma trabalhista, onde a gente traz uma parte mais específica para a legislação trabalhista do ativismo judicial.
a reforma trabalhista foi promulgada em 2021, 2017, desculpa, foi trazida à tona todos os direitos. Primeiro ia modificar somente 4, 5 artigos, depois acabaram modificando mais de 100 artigos da CLT, e depois que veio a lei, acabou acontecendo uma situação muito complicada. Flexibilizou algumas questões, como remuneração, jornada, contratação e dispensa, entre outras, só que aconteceu divergências entre as varas e juízes. Então, tem juiz que aplicava a reforma trabalhista e juiz que não aplicava. Não vou nem fazer o juízo de valor se ela é boa ou se ela é ruim, na minha opinião, mas é uma ideia de que a lei foi posta, ela foi votada, ela se tornou uma lei válida, promulgada, vamos dizer assim, quer dizer, ela tem efeito para todo o território nacional, e mesmo assim alguns juízes insistiam em cumprir ou não cumprir, o que é muito perigoso, porque imagina, a gente fica no poder de escolha de uma pessoa, a gente esquece toda a democracia, porque justamente a democracia está pautada no governo de todos, do povo, com seus representantes, mas votando para que a vontade popular seja aquela que seja estabelecida. E a gente vem trabalhar a questão da insegurança jurídica dentro dessa aplicação do ativismo judicial na reforma trabalhista. Então, aconteceram muitas divergências sobre justiça gratuita e custas. Então, o que começou a acontecer? O trabalhador não sabia se ele entrasse com o processo, ele perdesse um processo, porque isso modificou na reforma trabalhista, ele teria que pagar alguma custa ou teria que pagar algum honorário, quer dizer, ele teria que desembolsar algum valor. Então, muitos trabalhadores deixaram de entrar com o processo. Mas, ao mesmo tempo, alguns juízes não aplicavam a reforma trabalhista e não faziam o trabalhador pagar custas e honorários. Então, ficava uma questão, dependendo de cair o processo, dependendo para que juiz ia. Isso é muito complicado, porque até para a gente que trabalha com o direito, acaba sendo complicado explicar para, por exemplo, um cliente que por que de um lado aconteceu a mesma situação, o mesmo caso praticamente, e deram decisões completamente diferentes. Aí onde surgiu a ação direta de inconstitucionalidade 5766 e foi julgada em 20 de outubro de 21. Então, declarou a inconstitucionalidade dessa parte, que falava que mesmo aquele que tem justiça gratuita, quer dizer, aquela pessoa que foi considerada pobre, ela teria que pagar essas custas quando o processo acabasse. Isso segurou muito as ações daquela pessoa. Às vezes, vão pegar um cortador de cana que achava que ia entrar com o processo e ainda ia ter que pagar depois, se por acaso ele não conseguisse provar. Porque a gente sabe que algumas coisas são difíceis de provar, mesmo você tendo razão. Então, teve impacto. O trabalhador inseguro para ajuizar ações. Então, isso antes da ADI. Então, depois que veio a ação direta de constitucionalidade, pacificou esse tema, mas tem diversos outros temas que estão sendo discutidos desde sempre, desde que a reforma trabalhista veio. Então, não pararam de acontecer essas decisões diferentes. Então, os juízes de primeiro grau, juízes de segundo grau, continuam dando essas decisões não pacíficas e causando essa insegurança. Por exemplo, hoje estou aqui no município de Birigui, tem uma decisão. Eu vou para a minha cidade, que é a cidade de Assis, tem outra decisão completamente diferente. Como você é tão próximo? Sim, 2 horas de diferença, regiões parecidas. Então, assim, você vê que nem precisa ser tão longe para dar decisões tão diferentes. Às vezes, na mesma cidade, tem 2 juízes, eles dão um entendimento diferente para a mesma coisa. Então, você não sabe quais são as regras do jogo, muitas vezes. E aí, a conclusão. Então, a gente concluiu no trabalho que o ativismo pode ser encarado como positivo ou negativo, mas a conclusão é que ele é puramente negativo. O positivo, o lado positivo do ativismo, ele fica como se fosse uma justificativa, mas é uma justificativa que ela não se concretiza no tempo. Ela fala, vou ser ativista para poder ajudar tal coisa. Só que o problema é que as pessoas, quando elas criam esse poder, quer dizer, o judiciário, quando ele cria esse poder, seria como numa ditadura. Ele acaba não devolvendo depois esse poder, ele acaba ficando como se fosse um legislador. Então, ele fica criando leis, decisões diferentes, a lei fala uma coisa, ele fala outra, e isso causa uma insegurança e um desrespeito. As pessoas começam a não confiar mais nas instituições, o que gera uma insegurança quando a lei não é aplicada. Então, o juiz ele tem que ter o livre convencimento dele, só que isso é diferente da vontade pessoal do juiz. Então, o livre convencimento é ele pegar, olhar as provas e se convencer de alguma coisa dentro daquelas provas. A vontade pessoal do juiz o juiz tem um pai que é empresário, eu vou dar mais voltado para o empresário. Não se pode ser assim, ele tem que deliberar diante das provas apresentadas diante da lei que existe. Então, esse contexto de insegurança que hoje se insere no trabalho. Esse artigo científico foi feito já há algum tempo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adaptando ele para a realidade de agora. Justamente isso que a gente vai abordar agora.
Encerramento do tema. Tem impacto social e acadêmico e desafio conciliar a efetividade dos direitos e a segurança jurídica. Então, você não pode deixar de lado efetivar os direitos das pessoas e só ter o único mecanismo como ativismo jurídico para acontecer isso. E você também não pode deixar de lado a segurança jurídica. As pessoas precisam saber quando ela entrar com o processo, qual que é a chance, pelo menos do lado hipotético, de como vai acontecer, qual o direito que ela pode ter. E continuando da pesquisa, que a gente ainda não acabou, a gente vai para o tema que continua trazendo implicações. Quando a pesquisa no começo era o foco inicial, a reforma trabalhista de 2017, na atualidade, novos temas surgem como desdobramento. Por exemplo, um tema que está reverberando muito agora, ainda não foi decidido de forma total, mas já começou a trazer repercussões, é a pejotização. O que é pejotização? É você, diferente da terceirização, e acabou acontecendo uma bagunça na hora de decidir isso, a terceirização é quando você pega uma outra empresa, que tem funcionários lá, e contrata ela para fazer, por exemplo, a terceirização de uma limpeza de um ambiente. Então, não tem vínculo de emprego, você não é empregado os empregados da terceirizada, aquela empresa não é empregada da contratante. Diferente da pejotização, que na verdade é a única coisa que é feita na pejotização, é você criar um CNPJ, por exemplo, um MEI para a pessoa, e a pessoa continua cumprindo horário, continua cumprindo tudo, e eles estão decidindo que a pejotização ela é válida e muitas vezes levando a competência desses contratos para a justiça comum, o que é uma inovação numa interpretação totalmente expansiva daquilo que é a legislação trabalhista hoje, porque pensando só no ponto de vista da pejotização, você acaba inutilizando todos os direitos, 13º, férias, INSS, FGTS e todos esses direitos. Então, esse é um tema que vai se unir a essa pesquisa para depois ela formar uma pesquisa mais completa, porque esse tema, inclusive, não está pacificado nos tribunais superiores. Então, mostrando que o debate sobre ativismo judicial e insegurança jurídica continua vivo, mesmo após todos esses anos. Muito obrigado, e era essa a apresentação. Professor, que interessante! Não sabia de tudo isso. Eu não sou da área do direito, então eu não conhecia tudo isso. Muito bom saber de tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor? Sim, Algum questionamento? Ah, pode falar. sim. Boa noite, professor Marcelo. Meu nome é Rosimeire, eu sou aluna do 10º semestre da Faculdade de São Bernardo da FAPAM. E eu fiquei bem curiosa no fato que são dois fatos. Um referente às decisões judiciais, como você disse, né? Que é uma incerteza. Eu vou colocar dois fatos, porque eu estou vivenciando isso. Se o juiz do trabalho ele deu um favorável ao empregado, né? E aí depois vai ter um exemplo, a empresa entra com recurso. Nesse recurso faz para o colegiado. Se você já ganhou aquilo, aí vai para o colegiado vai e muda aquela decisão. Ou seja, o juiz que deu aquele ao seu favor, no caso o colegiado que se reuniu, deu ao seu favor, depois eles se reúnem de novo e tira aquele mérito que você teve, que ele mesmo lhe deu. Então, isso fica um pouco meio desproporcional no termo jurídico da decisão deles mesmo, correto? Na realidade, o que acontece é que a gente tem os graus de jurisdição, então tem a decisão de primeiro grau, depois a decisão colegiada, depois sobe para o TST e, inclusive, chega até o STF. Essa é justamente a questão. O problema maior é que, assim, toda decisão, mesmo que ela possa ser recorrida, mesmo que ela possa ser modificada, porque vamos dizer que ela é completamente contrária à lei, ela é muito prejudicial, porque o direito do trabalho mesmo ele é pautado em princípios como celeridade, economia processual, e a gente paga por tudo isso, todos os contribuintes pagam. Então, o judiciário ele é muito caro quando você vai fazer. Então, isso que você está querendo dizer para mim é que a decisão, elas ficam se modificando, e de fato, elas ficam mesmo se modificando, porque, ora, inclusive, o STF, vou puxar para outra temática, por exemplo, prisão em segunda instância, nem falando que eu concordo ou discordo, mas há muito tempo atrás eles falaram, não, tá tudo certo, pode prisão em segunda instância, de repente mudou totalmente a situação há poucos anos atrás, não, agora não pode mais prisão em segunda instância. Então, o STF acaba, não só o STF, mas
Por que que eu falo STF? Porque quando você pega o tribunal mais alto que tem, é igual quando o pai, usando o exemplo da questão do pai e do filho, é igual quando o pai faz alguma coisa errada e manda o filho fazer certo. Fica uma questão muito complicada, porque faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí todos os juízes acabam ficando com esse sentimento de ativismo, quer dizer, o juiz ele vira um deus, porque ele começa a trazer decisões que, inclusive, não precisa mais respeitar a lei. Ele acaba sendo super abstrato, mesmo porque hoje a Constituição ela tem vários princípios abstratos. Você consegue encaixar da maneira que você quiser. Então, o STF hoje ele tem uma competência muito inchada. Hoje ele é a última instância, então todas as matérias que você recorrer, você consegue chegar até ele. Ele é tribunal penal, porque todos que têm foro privilegiado ele vai julgar como criminal. E ele é corte constitucional para dizer aquilo que é constitucional e o que não é constitucional. Isso gera a influência que você está falando. Essas modificações que toda hora ficam acontecendo nas decisões é muito ruim, porque você tem uma decisão favorável, aí o tribunal muda. Então, assim, sendo que as coisas ela têm margem para discutir, por exemplo, provas. Ficou provado ou não ficou provado? Aí sim é uma margem de discussão que tem que haver uma interpretação para entender a prova. Agora, por exemplo, não, eu acho que agora hora extra, no caso, hora extra em domingos e feriados não é mais 100%. Agora, para mim, que sou juiz, 150%. Acabei de decidir. Então, assim, sabe, as regras do jogo elas ficam modificando. O que acontece que os operadores do direito, as pessoas que são todo mundo está na sociedade, todo mundo acaba trabalhando, ou acaba um dia tendo alguém falecido na família, ou então tendo alguma questão tributária. Então, acaba que você está ali. Uma hora vai te pegar, uma hora vai te atingir, e você não sabe as regras do jogo antes dele começar. E é muito ruim quando o processo ele fica se modificando demais, sendo que possivelmente era para ser uma coisa mais uníssona, quer dizer, uma coisa mais pacificada, com algumas discussões, mas com uma pacificação maior, né? Igual a terceirização mesmo, né? Que tiraram, que tinha um vínculo, né? Tinha muitas empresas que tinham vínculo, aí tirou o vínculo, a pessoa ganhou o vínculo, depois eles foram lá, tirou o vínculo. O mesmo processo, que é esse mesmo processo que eu estou comentando, teve essa decisão favorável e agora teve a decisão desfavorável. Então fica um jogo de empurra, você ganha e você perde, você ganha, tira um direito, dão um direito e tiram um direito, dão um direito e tiram um direito. Então até que ponto nós vamos chegar, né? Porque dá para justificar. Se você deixar para o juiz pensar, ele consegue justificar qualquer coisa. Então, assim, por exemplo, nesse caso que você falou da terceirização, o que os operadores do direito da área do trabalho que estudam sobre isso estão querendo, na verdade, não é que se crie uma proteção maior do que já está. É só simplesmente o seguinte: você contratou terceirizado. O cara, na verdade, não é terceirizado. Você contratou ele continua tendo subordinação, ele continua tendo que falar, o patrão manda nele, ele continua tendo horário para cumprir. Então, que empresa é essa? Que você contratou um pintor para tua casa, você contratou ele para pintar em 30 dias, ele faz o tempo dele e pinta em 30 dias, é um contrato civil. Agora, eu chamo um funcionário para trabalhar para mim de segunda a sábado, das 8 às 18, recebendo salário, e eu dou advertência para ele. Que empresa é essa que recebe advertência, salário e é subordinado? E é isso que a legislação, e é isso que as decisões estão vindo. Falando, não, simplesmente, não, mas peraí, ele é empresa. Não, ser empresa não quer dizer que, de fato, não houve uma fraude. O que a gente está falando ali é, inclusive, poder ter uma fraude. E está se tirando essa possibilidade. Então, que patrão? Me diga um patrão que não vai querer contratar alguém por CNPJ. Porque aí depois vai ser tudo decidido como se fosse contrato, não tem direito trabalhista nenhum, e aí você acaba criando uma concorrência que vai ficar geral. Se uma empresa fizer, a concorrente dela, outra concorrente dela, todo mundo só vai contratar por CNPJ, porque senão uma empresa não aguenta a folha salarial, a outra aguenta. Então a gente vai ter quase uma inutilidade da CLT, talvez, dependendo das decisões que forem ser levadas. E aí você sai do legislador e vira o juiz como se fosse o monarca na época do Império, né? Então, como eu relatei E é uma agora... estabilidade no mercado, né? Então, uma estabilidade do empregado e do empregador. Porque, assim, Exatamente. eu, empregado, eu devo aceitar esse tipo de contratação? Quais são as vantagens para mim? Ou eu não devo aceitar? O empregador fica ali, eu faço a contratação assim, o assado. Então, cria essa instabilidade no mercado, né? Que acabam
assim, decisões que as pessoas precisam tomar para poder trabalhar, inclusive, né? Então, é complicado isso, hein? Nossa, é muito complicado mesmo. Muito bom, Pro. Gostei da sua apresentação, muito bom. Esclareceu um monte de coisa aqui na minha cabeça, que eu não conhecia, que eu não sabia. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu. Nós vamos para a próxima, que é Silvia Nascimento. Silvia, está por aí? Silvia? Boa noite, Pro. Tá me ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo. Olá. Estamos ouvindo, pode falar. Será um prazer enorme. A Silvia está usando o meu computador, ela teve um contratempo, mas ela fará a apresentação da minha máquina, tá bom? Por isso que está com o meu nome. Sem problema. Deixei Sofia na van e já estou de saída. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando. Debaixo, né? Boa noite, Silvia. Né? Boa noite, Silvia. Boa noite. Eu me chamo Boa noite, Silvia Silvia. Tenho como professora orientadora a doutora Ariela, de Paula Retondini, e estou aqui na Faculdade FAPAM. Eu fiz esse trabalho, eu estava no 4º semestre, e hoje eu estou no 5º semestre. O tema do trabalho é a diversidade sexual e a inclusão de grupos estigmatizados em virtude da identidade de gênero e qual é a função do direito nesse contexto. A diversidade sexual e a inclusão de grupos estigmatizados por conta da identidade de gênero, eu considerei um tema muito importante e atual, porque nós, atualmente, vivemos um reflexo de estrutura que, durante séculos, marginalizaram e oprimiram algumas pessoas em função da orientação sexual e da identidade de gênero. Se há um grupo que se associa à sexualidade ou ao gênero, é bem possível que esse grupo seja marginalizado. E é sobre isso esse trabalho. Essas práticas discriminatórias e essas práticas que excluem, elas são verdadeiros obstáculos, elas tolhem o acesso destes grupos, dessas pessoas, a direitos fundamentais e aos meios necessários para uma vida digna e uma vida autônoma. Lamentavelmente, a LGBTfobia estrutural, ela gera exclusão e violações de direitos. Quando eu falo de LGBTfobia estrutural, eu estou falando assim que ela incorpora não apenas atos individuais, mas ela também ela é representada através de políticas discriminatórias, obstáculos legais, falta de representação, dificuldade de acesso a recursos e a direitos. É necessário a gente questionar a atuação, qual a atuação do Estado e qual a atuação do direito no combate a essas desigualdades, por conta de identidade de gênero e da diversidade sexual. O Estado, ele desempenha um papel crucial na promoção da igualdade e inclusão, afinal, é o Estado, poder público, que implementa políticas públicas, que implementa leis, implementa ações afirmativas
que protegem a igualdade e os direitos. Então, o Estado ele o grande meio para combater essas desigualdades. Uma das razões que eu achei relevante esse tema é justamente o fato de que essa desigualdade que foi gerada ao longo dos anos, que estigmatizou os grupos por conta da orientação sexual, por conta da identidade de gênero, ela produziu opressões e estabeleceu segregação, estabeleceu marginalização, e esses grupos eles foram, em função disso, eles foram marginalizados e jogados à margem. Então, a função do direito nesse contexto é primordial, porque o nosso ordenamento jurídico ele possui uma série de mecanismos legais e instituições destinadas a combater essa segregação e essa marginalização, e a fim de promover a igualdade. Mas o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, apesar de ter inúmeros mecanismos, ele é mais um sistema formal do que um sistema material. E quando a gente observa a Constituição Federal, a gente entende que ela garante a igualdade formal, mas a forma não garante a materialidade do direito. Para se tornar material, é necessário a implementação de medidas práticas, de medidas sistemáticas que acabem, que suprimam com a desigualdade e promovam justiça social de fato. O objetivo geral desse meu trabalho é, a princípio, analisar qual o papel do direito na inclusão desses grupos que foram estigmatizados por conta da identidade de gênero, da diversidade sexual e orientação sexual. Esse é o objetivo geral, e a partir desse objetivo geral, a fim de analisar esse papel do direito na inclusão, eu entendi quatro coisas que são fundamentais ao direito. Primeiro, o papel do direito é garantir os direitos fundamentais, né? Assegurar a igualdade, assegurar a dignidade, conforme que está previsto lá na Constituição, no artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º. Outra parte do objetivo geral, enquanto papel do direito, é a normatização e a proteção jurídica, ou seja, a criação de leis, a aplicação de leis que reconheçam os direitos dessas pessoas, a regulamentação de políticas públicas que incluam essas pessoas e o respeito à diversidade. Outro papel do direito é servir como instrumento de transformação social. O direito ele precisa romper com estruturas históricas de exclusão. O direito ele precisa promover uma cultura de respeito por meio das decisões judiciais e da promoção de equidade. O papel do direito é também educar, conscientizar a sociedade, mostrar para a sociedade que a discriminação ela é algo intolerável, ela não pode ser tolerada. O papel do direito é reforçar os valores da cidadania e da pluralidade e diversidade de pessoas, de sujeitos. E aí tem os objetivos específicos do trabalho, que é compreender a identidade de gênero e a orientação sexual. Aí eu penso em compreender os conceitos de identidade de gênero e orientação sexual. Outro objetivo específico é identificar as raízes da LGBTfobia no Brasil, refletir também sobre a importância da linguagem e examinar o direito como instrumento de proteção e de igualdade. Como metodologia, eu usei uma pesquisa qualitativa, né, exploratória e analítica, qualitativa no sentido de entender os significados e os conceitos, exploratória no sentido de abrir caminhos, suscitar questões,
falar sobre as coisas da atualidade, e analítica no sentido de interpretar de maneira crítica, analisar e interpretar criticamente os dados da análise. Os procedimentos que utilizei foram bibliografias e documentos, as fontes, artigos, livros e as legislações vigentes. Fiz uma análise crítica e interpretativa acerca do tema, e o foco principal é o papel do direito na inclusão. E a discussão do trabalho, ela gira em torno de 4 tópicos fundamentais, né, que servem para fortalecer e ampliar essa discussão. Primeiro tópico, eu falo sobre identidade de gênero e orientação sexual baseado nos princípios de Yogyakarta. Esses princípios de Yogyakarta foram feitos em 2006 por uma iniciativa da Comissão Internacional de Juristas e dos Direitos Humanos. Especialistas de 25 países se reuniram na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, e lá eles fizeram um documento que tinha como finalidade orientar a aplicação da legislação de direitos internacionais, considerando as pessoas por suas orientações sexuais e suas identidades de gênero. Então, em conformidade com esses princípios, é que eu comecei a discussão do meu trabalho. Outro tópico fundamental para ampliar e fortalecer a estrutura do trabalho é a questão da aversão estrutural aos LGBTs no Brasil, a LGBTfobia. O ser humano, né, eu pensei, ele é um ser sexual. E a sexualidade, ela tem grande importância na definição de quem ele é, na definição dos objetivos dele. Sempre existiu na nossa sociedade uma preocupação em relação aos mecanismos de controle de sexualidade. O senso comum, ele está pautado na ideia de que a variedade erótica é um perigo, que a variedade erótica ela é doentia, ela é depravada, ela é uma ameaça a tudo que existe, desde as crianças mais pequenas até a segurança nacional. E isso a gente tenta discutir no decorrer do trabalho, essa dificuldade que o senso comum tem em lidar com essa variedade erótica. Essa dificuldade que o senso comum tem em lidar com essa variedade erótica acaba segregando e marginalizando alguns grupos sociais. E isso a gente discorre no decorrer do trabalho. Essas pessoas que são marginalizadas e segregadas, elas têm tanta dificuldade que muitas das vezes elas se convencem da sua própria inferioridade. Elas são tão marginalizadas, tão segregadas, elas têm tanta dificuldade em transformar, em serem aceitas, que elas se convencem de que elas são inferiores. E sobre isso, eu acabo tratando no meu trabalho. Esse tipo de discriminação, ele acaba se tornando tão natural que é aquilo que a gente entende como estrutural, acaba se fazendo parte da estrutura. Uma discriminação ela é considerada estrutural quando ela acumula tanta desvantagem social para um grupo que coloca ele em situação sempre abaixo, sempre de subordinação, que é durável e permanente. E tratar indivíduos que fazem parte do grupo LGBT, assim, dessa forma, com esses estereótipos negativos, produz esses efeitos de LGBTfobia estrutural. E sobre isso a gente fala. Um outro tópico que é fundamental para ampliar e fortalecer um pouco mais essa discussão é a importância da linguagem e da compreensão dos conceitos.
a linguagem ela sempre teve um papel fundamental para a sociedade. E é importante que a linguagem evolua, é importante porque a linguagem evoluindo, a sociedade evolui. Com a evolução da linguagem, eu acredito que aqueles que têm a obrigação de dominar a linguagem, que são os operadores do direito, que somos nós, operadores do direito, nós precisamos também conhecer os significados dessa nova linguagem que evolui. Porque só conhecendo os significados dessa nova linguagem que evolui é que a gente vai conseguir uma maior e mais efetiva integração desses sujeitos, desses sujeitos que evoluem conforme a linguagem. Um outro tópico fundamental que amplia é a função do direito na inclusão, que eu já mencionei no slide anterior. Para finalizar a minha apresentação, eu compartilho com vocês o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. No decorrer da minha pesquisa, ficou claro que grupos, em virtude da sua orientação sexual, em virtude do gênero, eles são discriminados, eles são marginalizados, eles sofrem com segregação e eles estão sempre abaixo. Infelizmente, o princípio constitucional da igualdade, que é esse que nós lemos, ele parte do pressuposto que as pessoas devem ser tratadas da mesma forma porque são iguais. Mas esse princípio não é fato, não é material. Aqui fica uma pergunta: como que todos são iguais, como nós somos todos iguais, se há pessoas que são violentadas, que são marginalizadas, que são segregadas apenas porque elas são diferentes? Quando o texto constitucional ele diz que a igualdade, que todos são iguais perante a lei, ele, na verdade, ele estabelece a igualdade como um objetivo a ser alcançado e não como uma afirmação. Não significa que a igualdade seja um fato social, mesmo porque a igualdade não é um fato social. Então, o trabalho em si, ele se resume nesses aspectos e nesse conteúdo. Como referência, aí estão algumas referências de livros, artigos, o princípio de Yogyakarta, que eu usei para centrar o meu trabalho. Obrigada por terem me ouvido, eu agradeço. Muito importante a sua discussão, parabéns. E, nós vivemos numa sociedade que ela quer todo mundo igual, né? E assim, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, todo mundo tem que ser igual. Eu estou falando de uma sociedade não só brasileira, eu estou falando de uma sociedade mundial, né? Então, assim, as pessoas elas têm que ser iguais e elas têm que seguir as mesmas regras e elas têm que fazer as mesmas coisas, né? Então, é uma sociedade que exclui muito, né? Todo mundo, né? Não só a população LGBT, mas ela exclui as pessoas porque elas pensam e agem de uma forma diferente. Mas, assim, muito importante o seu trabalho, muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Silvia? Ó, tá cheio de comentário bom aqui, hein? Ai, que bom. Muito bom, Silvia. É importante falar desses assuntos porque eles estão aí, né? E nós temos do nosso lado, né? As pessoas são diferentes, né? Pensam de formas, agem de formas diferentes e são diferentes, né? Então é importante fazer essa discussão. Muito bom, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada, professora. Obrigada aos colegas que me assistiram um pouquinho. Parabéns, Silvia. Agora, Parabéns, Silvia, muito bem.
Opa, ela mandou super bem mesmo. Parabéns. Explicou direitinho. Muito bom, Silvia. Parabéns, hein? Uhul. Parabéns. Parabéns. Professor Moretti aqui falando, professor Renato também. Ah, você. Cristiane e Jaqueline vão apresentar agora a nossa última apresentação da noite. Cristiane e Jaqueline, vamos lá, meninas. Não sei se Boa são noite as a duas, todos. se é só uma que vai apresentar, mas vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline, sou acadêmica de enfermagem da Uniesp, do campus de Guaratinguetá. Juntamente com a minha colega de classe, Cristiane, tendo como orientadora a professora Larissa Gal. Este é apenas um projeto de TCC, tá? O título do projeto é Prevenção e Tratamento de Lesões por Pressão em Idosos em Instituições de Longa Permanência. O envelhecimento da Vocês estão conseguindo ver a nossa tela? Estamos conseguindo, o que precisa é colocar a tela em modo de apresentação. Não está em modo de apresentação. Então, tá, vamos lá. Aparece em modo tela cheia para vocês? Não aparece em modo tela cheia. Não aparece. Interrompe o compartilhamento e vai de novo. Interrompe o compartilhamento. Vai ali embaixo da tela, embaixo da tela tem um íconezinho que você pode transformar em apresentação. Tela cheia, tela cheia. Clica aqui. Vai lá, compartilhar. Agora vai. Agora ela vai ver. Vamos tentar agora. Agora deu certo? Isso, agora está ótimo. Boa noite novamente, gente. Nosso título de trabalho, de TCC, é a prevenção de tratamento de lesões por pressão em idosos de instituições de longa permanência. O envelhecimento da população brasileira tem sido acelerado nas últimas décadas, impulsionado pelo declínio das taxas de natalidade e pelo aumento da longevidade. Tal transformação demográfica tem ampliado significativamente a demanda por serviços de saúde e assistência de longa duração, especialmente em instituições de longa permanência para idosos. Ainda que a sociedade e o sistema de saúde não estejam totalmente preparados para enfrentar essa mudança. Em idosos institucionalizados, a integridade da pele encontra-se frequentemente comprometida pela combinação de fatores como fragilidade cutânea, mobilidade reduzida, doenças crônicas, desnutrição, incontinência e uso contínuo de dispositivos médicos. Esses elementos favorecem o surgimento das lesões por pressão, caracterizadas por dano residual em áreas submetidas à pressão prolongada, atrito e cicilhamento. Estudos no Brasil indicam que essas lesões representam um grave problema de saúde pública. Na cidade de São Paulo, foi observada uma prevalência de 2,2%, 12,7% em residentes de 6 lares de longa permanência. Em Minas Gerais, um estudo em 4 instituições mostrou uma incidência de apontam que cerca de 67% dos idosos de lar de longa permanência estão em situações de risco elevado, conforme a escala de Braille, com prevalência em regiões como sacro e áreas de mobilidade sensorial
comprometida. A relevância da maior morbidade de tempo da vida dos idosos. Ademais, a ocorrência de lesões pode identificar os fatores de risco e implementar protocolos e condutas baseadas em evidências. A avaliação sistemática, como a utilização da escala de Bladen e a atuação de equipes multidisciplinares, são estratégias comprovadas para prevenir o desenvolvimento das lesões. Metodologia. Caiu só para mim aqui? Eu também não estou mais ouvindo. Não foi só para vocês, não, tá? Ah, entendi. Objetivos específicos. Levantar a prevalência de lesões por pressão entre os idosos institucionalizados em lar de longa permanência. Avaliar o nível de conhecimento das equipes multiprofissionais e dos cuidadores sobre a prevenção de tratamento de lesões. Pesquisar protocolos de cuidados baseados em evidências para a prevenção e tratamento de lesões. Metodologia. Esse projeto caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, com levantamento bibliográfico como principal método de investigação. O objetivo é reunir, analisar e sintetizar os principais conhecimentos científicos disponíveis sobre a prevenção e o tratamento de lesões por pressão em idosos residentes em instituições de longa permanência. O levantamento bibliográfico será realizado por meio de buscas sistemáticas, em bases de dados acadêmicos reconhecidas tais como Cielo, Lilacs e BENDEF. Os descritores utilizados foram selecionados como descritores em ciências da saúde, os DECs, e incluíram lesões por pressão, idosos, instituições de longa permanência, prevenção, tratamento, cuidados de enfermagem. Os termos foram combinados por meio de operadores booleanos para ampliar e refinar os resultados da pesquisa. Serão incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, entre 2015 a 2025, em português, inglês e espanhol, que abordam direta ou indiretamente estratégias de prevenção, protocolos de tratamento, fatores de risco e atuação da equipe de enfermagem no cuidado de idosos em lesões em lares de longa permanência. Serão excluídos os trabalhos duplicados, resumos sem texto completo disponível, estudos não relacionados ao tema central e publicações sem embasamento científico. A análise dos materiais serão selecionadas e realizadas de forma crítica e interpretativa, buscando identificar padrões, evidências e lacunas no conhecimento atual. A metodologia adotada permitirá uma compreensão aprofundada da temática e subsidiará a elaboração de propostas, recomendações para a melhoria da assistência prestada aos idosos institucionalizados. Discussão. Lesões por pressão ainda são um grande desafio nos lares de longa permanência. Afetam a qualidade de vida dos idosos, aumenta o tempo de tratamento e custos. A prevenção é o caminho mais eficaz, mas enfrenta barreiras.
falta de protocolos claros, escassez de recursos e materiais, capacitação insuficiente das equipes, projeto, busca reunir boas práticas baseadas em evidências, pretende fortalecer a atuação da enfermagem e da equipe multiprofissional. Meta final: promover cuidado mais seguro e humanizado de qualidade ao idoso institucionalizado. Resultados parciais. O estudo deverá evidenciar que a adoção de protocolos baseados em evidências, a capacitação das equipes e o uso de instrumentos de avaliação de risco são fundamentais para prevenir e tratar lesões por pressão em idosos institucionalizados. Espera-se que o achado se subsidiem estratégias práticas que promovam cuidados mais seguros, humanizados e de qualidade nos lares de longa permanência. Essas daqui são algumas das nossas referências. Obrigada, boa noite. Excelente apresentação, porque nós estamos num momento mundial, né, do crescimento da população idosa, né? Então, é assim, a população está tendo menos filhos, então nós estamos tendo aí um aumento da população idosa, e realmente nós temos aí um aumento também desses lugares onde as pessoas idosas ficam Tem crescido bastante, de né, longa Luiz? permanência. Isso, e assim, os cuidados, né? A pessoa que não tem, que ela está doente, ela vai ficar lá, né? Ou no hospital, na casa, e vai criar mesmo todas essas lesões no corpo, né? Então, vão criar as escaras, tem várias coisas que aparecem, né? E que a pessoa, e aí, há necessidade, a meu ver, uma necessidade de um incremento da formação desse profissional para atender isso. Né? Sim, a necessidade para ser evitado, né? Porque quando você evita, é até mais fácil do que você cuidar, porque quando acontece, é muito difícil de você eliminar o problema. Exatamente. Uma escara, por exemplo, para o cuidado com a escara demora muito tempo, e muitas vezes ela não, e às vezes ela não volta, né, ao normal. Não. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, né? Sim. Muito bom, um assunto atualíssimo, muito bom. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para a nossa colega? Oi, boa noite, sou a Carmen. Prazer, Alessandra. Prazer, Célia. Sou da FAPAN de São Bernardo. Alessandra, tem uma pergunta assim. Como que você acha que a equipe de estomaterapia poderia ser ainda mais assertiva? Quando você acha que ela teria um resultado melhor ainda e como poderia contribuir ainda de forma mais eficaz? A estomaterapia, eu acho que ela deveria ser mais reconhecida, né? O pessoal hoje em dia não dá tanta importância, mas a estomaterapia, ela tem tomado uma proporção muito grande, que eu acho que pode ser muito eficaz, mas hoje em dia muita gente ainda não acredita, infelizmente. Obrigada, Alessandra. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, é assim, vou agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigada, todos apresentaram. Os assuntos que vocês trouxeram aqui hoje foram, assim, muito importantes, coisas assim, atualíssimas, isso é que é legal, né? São assuntos atuais, que fazem parte aí do nosso contexto, né? A matemática, todo dia a gente vê a matemática, né? Todo dia a gente tem um idoso que a gente precisa tomar conta, a gente tem um pet que a gente precisa tomar conta, a gente tem um trabalho que tem que entrar com um processo, né? Então, assim, assuntos super pertinentes para o nosso dia a dia. Quero agradecer a presença de todos,
Eu vou parar aqui a gravação e vou dar alguns recadinhos, então não saiam ainda, tá? Deixa eu só terminar aqui a gravação. Não entendi a pergunta, né?